Bom dia, meus irmãos. Aqui estou eu. Uma manhã, mais uma vez, com a sabedoria da palavra, sabedoria de Deus. O princípio da sabedoria de Deus é o temor. O temor de Deus é o princípio. Sem temor de Deus, nós não podemos ter os princípios verdadeiros das Escrituras e da Palavra. Esta manhã, quero falar com todos aqueles que, por gentileza ou ventura, nos ouvem, sobre a escolha de Deus. A escolha de Deus, ela sempre foi uma loucura diante do mundo de então. A escolha de Deus sempre foi desta forma. A escolha de Deus é assim que Deus faz, para que nenhuma carne se glorie diante dele. No capítulo 6 do livro de Gênesis, nós lemos o seguinte: aconteceu que, como os filhos dos homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhe nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, quando Deus viu isto aqui, multiplicaram, começaram assim os filhos dos homens, as filhas dos homens se casando, se multiplicando. Então o Senhor veio e disse, no versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra. Se multiplicaram sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má, era só má, continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou em seu coração. Veja que coisa tremenda isso aqui. Deus não arrependeu-se de fazer outra coisa, criatura nenhuma a não ser o homem. Disse então o Senhor, no versículo 7, destruirei de toda a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, aos animais, até os répteis, até as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Agora vai a escolha. Vai o homem da escolha aí, vamos ver ele. É o grande homem, o sábio homem. É o grande homem que tinha muito dinheiro, fama. Era esse que escolheu? Não. Verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então escolheu Noé. Noé foi perfeitamente o que Deus escolheu. Então a escolha de Deus não é igual à nossa.
O homem escolhe talvez pelo tamanho, se é bonito ou não. Sempre escolhe porque a escolha humana é dessa forma. Eles não vai pelo coração. Mas Deus escolhe pelo coração. Davi era assim. Em todas as coisas, os filhos de Jessé, Deus escolheu aquele feinho de lá, mas era um que tinha o coração segundo Deus. A escolha de Deus. Então vamos, 1 Coríntios, no capítulo 1, vamos ver se dá para fazer aqui um pequeno trabalho sobre, uma pequena palestra sobre a escolha de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1. Está escrito assim, vamos ler. Vamos ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, 27 em diante. Vamos ler aqui. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Entender isso aí. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, quando Deus faz, escolhe, o fala, o faz, está feito. No versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Como que está escrito isso aí, Luiz? 1 Coríntios, capítulo 1. Deus fez assim. Escolheu as coisas fracas deste mundo, as coisas que não são, para confundir as que são. Deus escolheu as coisasvis deste mundo e as desprezíveis. Quem é que acolheu no mundo de então? Noé, com a escolha de Deus, para que o mundo fosse destruído com água. Por causa do quê? Violência, pecado, maldade do mundo inteiro estava. Deus escolheu desta forma, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. No Senhor. Qual foi o que Jesus falou no capítulo 24 de São Mateus? Quando perguntaram para ele, capítulo 24, perguntaram para Jesus, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo-lhes, dize-nos quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Vamos para a resposta de Jesus no verso 4. 24, 4. E Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ora, porque muitos virão em meu nome. Estão enganando com o nome de Jesus? Lendo a Bíblia, pregando Jesus também. Mas eles estão escolhendo um homem, outra coisa além de Jesus.
Então Jesus disse, porque muitos verão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Se eu sou o Cristo, eu sou ungido. Olha, cuidado, porque eu sou ungido, hein? E enganarão a muitos. E o versículo 11 diz, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfria. Pobre não tem valor, viúva não é mais nem visitado. Então, aí está a escolha de Deus. É uma loucura, disse Paulo. Salvar-se-á alguém pela loucura da pregação. Noé, como você vai me pregar que vai chover? Vai dizer que vai chover, Noé? Deus me disse assim, disse, eu vou fazer a arca e acabou, e não tem nada. E o povo, né? Então, Cristo, Jesus, sempre deu referência. Vamos ver mais uma referência aqui. No capítulo 24 de Mateus, também está escrito assim, verso 36. Vamos ver a referência? Porém, naquele dia e hora ninguém sabe. Aquele dia, Jesus falou, hoje, eu não posso dizer isso, Jesus sabe. Nem os anjos dos céus, estava falando lá, antes da sua morte e ressurreição. Nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mas aqui está a referência. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, casavam-se, bebiam e davam-se em casamento. Vamos ler de novo. Portanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamentos. Davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam. Cegueira espiritual. Os líderes nesse tempo deixam os crentes, as pessoas que estão com eles, cegos. Não pode examinar mais nada da Bíblia, porque é loucura. Mas o dilúvio veio e não perceberam. E levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos se examinar e veja como a vinda de Jesus, ou a mensagem, ou a sabedoria de Deus é mais sábia do que as nossas coisas. A sabedoria de Deus. Aqui diz no versículo 23, ou melhor, 24, o 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então vamos ver aonde o mundo religioso se esconde com suas brigas, com suas riquezas, ficando
inteiramente ricos com as coisas dos cristãos de hoje. Mas Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo para as desprezíveis. Desprezível, desprezado. É um louco, é um doido. Deixar as minhas riquezas, deixar a minha grande, né? Então, vai se salvar aqueles que creem na loucura da pregação. São Pedro diz isto, mesma coisa, o apóstolo Pedro. Capítulo 3, segundo a carta de Pedro, ele diz: onde está? O povo vem dizendo, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os dias que os seus pais dormiram, todas as coisas permanecem como está desde o princípio. Aí, ó. Eles voluntariamente ignoram isso. Que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água, do meio da água subsiste, pelas quais coisa pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe pela mesma palavra, se reservam como tesouro, que se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então nós estamos nesse tempo. O Senhor não retarda as suas promessas. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão. Oh, que eu gosto disso, desta palavra. Passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Agora vem o conselho para você, cristão, para mim, para nós. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convencer, e santo trato e piedade, não ignore a escolha de Deus, não é as nossas escolhas religiosas. Mundo, Deus sempre confunde o mundo com as pequenas coisas, sempre foi desta forma. Então o que você tem que fazer? Examine as escrituras, fala o que Jesus mandou. E veja o original da coisa. Não te engane. Que Deus use de misericórdia para conosco. E nos dê a sabedoria para examinar estas verdades enquanto há tempo, porque o céu passará, mas a palavra de Cristo e sua misericórdia, com seu sangue na cruz, todo o sacrifício foi feito. Não necessitamos de repetições, de nada, a não ser crer nele e amar um ao outro, até aquele dia, Senhor. Deus abençoe a todos. Bom dia a todos. Em nome do Senhor.
o Criador. Amém. Amém.